mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil. Gente, bom programa. Mil graças. Tá tudo alinhado já, só falar. Obrigado, mano. Obrigado. Vai, divirta-se, tá gravando já. Quando der o ok, ele já começa. Beleza. Aos fazedores de pátrias da nossa terra, nosso carinho, nosso abraço. Evoco a tradição, evoco aquilo que temos de mais puro no garrão da nossa pátria. Integramos o Pampa Verde Amarelo e além fronteiras. O programa hoje integra e valoriza a verdadeira integração da América Latina, ou quem sabe do planeta Terra, porque quem está conosco é um mundel. É um homem que traz no próprio bordoneio da guitarra crioula a integração, o som. Ele é um amigo, um irmão, um maestro que vem majestosamente pela alma do galpão. Ele é conhecido e reconhecido pelo seu atavismo, pelo seu estoicismo crioulo. Muitas e muitas vezes ele tocou, cantou nas grandes rondas do próprio tempo. Eu falo em Lucianel. Lucianel, cria da Argentina, mas hoje mais brasileiro do que argentino, porque está radicado na encosta superior do Nordeste do Rio Grande do Sul, na área metropolitana da Serra, no município de Caxias do Sul. E nós te orgulhamos disso, porque sabemos do seu valor, da sua essência. Muitas e muitas vezes, em várias apresentações, Lucianel é aplaudido de pés e reconhecido no mundo hoje, arrancando o som da própria alma e que seus dedos transmitem por intermédio deste bordoneio da guitarra. Apresento a vocês, por intermédio da maior rede de rádios FM, esse programa que muito nos orgulha. Lucianel, gostaria que, antes de qualquer coisa, tu prossiga evocando e valorizando esse momento terruinho que estamos vivendo.
Lúcio. Lúcio, satisfação abraçar o amigo mais uma vez. Toda minha, hermano, como sempre, cada vez que a gente conseguimos nos juntar, é uma satisfação recíproca. Se tu me dizes que tu tens prazer em me encontrar, eu digo que o meu é exatamente a mesma coisa. Muito obrigado. Grande prazer. Esse laço de amizade nosso vem aí quase 4 décadas. Sim, sim. E não sei se não é um pouquinho mais, porque veja bem que eu cheguei aqui em 1980, final de 81. Tem razão. Não? Tem razão. É mais. E aí já começamos, a vida nos começou a juntar, assim, nesses fogões. E assim que imagino que... Quem me apresentou para ti, não posso nunca esquecer disso, Carlos Castilho, Passaronga. Passaram. Nós tínhamos um grupo de homens a cavalo, os Galdérios, Porto Alegre. Sim, sim. Né? Claro. E porque tu também sempre foste um homem do lombo do cavalo, né? Sim. Diríamos assim, digamos, o meu trabalho, não? Especificamente sempre foi fazer, diríamos, música, né? Com meu violão, ora solito, compartilhando com algumas parcerias, mas sempre andando, sempre Justamente. trabalhando, não? Então não me dava muito tempo para me dedicar, diríamos assim, como você se dedicava, Sim, não? verdade. A curtir o lombo do cavalo, né? Mas tu sempre fizeste... Mas sempre fiz parte disso. Sempre fez parte. E, Certo. inclusive de grandes datas históricas. Sim. A cavalo, juntamente com Antônio Góes Fagundes, Sim, não, por no favor. Sesc Cinquentenário da Revolução Farroupilha. Claro. Quem não te conhece, Lúcio, não sabe que tu é um homem do cinema. Bom, já fiz de tudo um pouco, né, Omair? A gente, digamos, vai fazendo as coisas de maneira que a gente é descoberto, não? Porque em determinado momento, por exemplo, tu falou do Antônio Augusto, o Nico foi justamente quem me mandou fazer um teste como ator. Ele solicitou para mim, não é que me mandou, me pediu. Sim. Tu não queres fazer parte de um concurso? Se está escolhendo o bandido mais bandido castelhano. Não, mas o Nico acertou de cheia. Então, digo, eu vou total, não? Foi na Praça da Alfândega que tivemos essa conversa aí, não? Aí eu fui lá. Legal, que coisa especial. Claro. Que bom tu relembrar isso. Tinha como 40 candidatos aí, uma mais ruim que o outro, uma mais mau que o outro. Só que o único castelhano era eu. Não esqueça. Era o único castelhano e o único castelhano mau mesmo. Na época. O Nico enxergava longe. E foi assim que fui escolhido para fazer esse papel, né? E depois fiz outros, né? Já fiz, digamos, fiz música para filmes também, né? Vários. Vários. Então, isso significa que a minha participação, né, digamos, no contexto das nossas tradições, aquela que cultivamos aqui no Rio Grande do Sul, não? E neste pedacinho do Cone Sul, é bastante interessante. Aqui, para nós, do Rio Grande do Sul, Brasil, tu fosse um divisor de águas. Pois é. Respeitado Sem saber. Por todos. Eu não me propus. Todos nós sabemos disso. E isso é importante que nós que estamos falando para deixar para as novas gerações. Isso é muito importante. Sim. Essa parte do filme que tu fizeste foi do Tempo e o Vento, né? Sim, o Tempo. E que tu chegava, La Plata, invadia as fazendas. Sim. Roubava os cavalos. Fiz uma carnificina. Dava tiro nas galinhas de saltar para cima. Entrada dos galpões. Sim, matava meio mundo.
Não, mas Isso é, tu contracenou com a Glória Pires, né? exatamente. É. Sim. Tem um romance com Glória, não? Sim, mas eu tenho uma parte que tu queria estuprar ela lá naquele lajeado. Não, eu já falei no Não, isso aí romance, eu tô abrindo. tu já me falou como estuprador. Não, por favor. Isso era parte do filme. Também o romance também é parte do filme. Parte do filme, é tudo parte do filme. Fique bem claro. Não, né? mas a autenticidade foi muito especial. O filme foi uma coisa assim. Sim. Quem assistiu jamais poderá esquecer. Não estou falando isso para eles saberem o trabalho de Lucianel. Claro, Sim. é que as novas gerações eles não têm, diríamos, vivem com outra velocidade, não? Com outras informações, não? E evidentemente desconhecem, não. Desconhecem. Claro. E não é culpa deles, é porque realmente acontecem coisas curiosas. Olha como tu está falando aqui, mas tu está trazendo à tona são coisas que para a gente são coisas normais porque faz parte do trabalho, digamos assim, não? Mas quem está ouvindo, eles não têm a menor ideia. Não tem ideia. Do que a gente já Lúcio, fez. Se nós não registrarmos e deixar para as novas gerações, eles não vão saber quem foi Lucianel, quem foi o Omair Trindade, quem foi o Carlos Castilhos, quem foi Vilmar Romeira, Exato. quem foi o Rodi Pedro Borghetti. Bom, Né? São coisas que não dá para a gente deixar passar não dá. em brancas nuvens. Realmente tem que. Eu diríamos, como pessoa como militante dessa área, diríamos, porque isso que eu faço, e o que tu fazes, o que nós fazemos, nós ganhamos pouco dinheiro, não? Mas escrevimos grandes páginas da história. Não? Nós defendemos um lado, a bandeira tremula, como está tremulando a bandeira do Rio Grande do Sul, a bandeira da cultura. É importantíssimo isso, é importantíssimo porque se não vem algum avivado e pensa que nós não temos cultura, que nós não temos história. E aqui eu quero deixar bem claro, para que todos saibam o teu espírito de integração. Lucianel, enxergo ele assim, tipo o São Martins. Eu quero uma pátria grande e jamais uma pátria tica. Mas exatamente. E tu tem esse dom de resgatar jovens. Claro. Jovens. Claro. E botar sim. no palco. Essa é outra parte da história que muita gente não conhece. Diríamos, o fato de nós não dizermos, né? Mas ainda bem que tem pessoas como tu, comprometidas com a nossa cultura, que vem trazendo à tona essas informações que muita gente não conhece. O trabalho pedagógico que nós fazemos, o trabalho de docência que nós fazemos, diríamos, para a preservação da nossa cultura, não? Da nossa forma de ser, da nossa identidade. Justamente. Isso é importantíssimo. Nós fazemos na moita, calado, não estamos divulgando para ninguém. Mas para isso estão as pessoas, os radialistas importantes como tu. Mas é importante, eu sei, tu não fala, mas quantos e quantos seguidores teus, quantos e quantos alunos que às vezes se encontram, primeira coisa que eles têm orgulho de dizer que aprendi os meus primeiros passos com o Lucianel. Sim. Que sabe que nós somos amigos. Isso para nós é um orgulho, Lúcio. É um orgulho. Eu precisava, olhando para ti, te dizer isso de alta e viva voz. Para mim também é um orgulho ter colaborado para o bom trânsito deste instrumento e da nossa história como um todo e ter colaborado à realização do encontro das nossas identidades, que é uma só aqui neste garrão do Brasil. Que coisa linda. Tia, te deixa à vontade e quero te ouvir. Queremos te ouvir. Bom, sabe que o nosso folclore, a nossa música folclórica, a nossa importante, música de raiz, importante que tu vai falar. Aquela que emana aqui deste pedaço do Cone Sul da América,
não? E ela tem várias nuances, ela tem vários formatos, vários sentimentos. Sim. Um é aquele que plasma a alegria, diríamos, o movimento através da dança, não? Do sapateio, do iacujú, iacajá, que também faz parte. Claro, claro. Não? Do sapucai, enfim. E tem a outra em que todo o sentimento gaúcho se converte em, diríamos, no digo numa lágrima, mas em alguma coisa para dentro, uma coisa, diríamos assim, reservada para o espírito, onde ouvir e desfrutar de um momento de encontro com a própria alma é interessante, é importante, e isso o gaúcho sabe fazer muito bem e de maneira natural. O gaúcho, como um todo, na sua totalidade, é praticamente um homem, diríamos, ancestral, um homem antigo, é um homem, por isso que ele é reservado, porque ele tem muito conhecimento, ele tem um sentimento muito caro, não, aos sentimentos todos, que é o sentimento da irmandade, o sentimento de se encontrar com o outro. Não? Então, isso plasma ora em poesias, não? Ora em declamações, ou ora em música. Então, vou tocar para ti um chamamé. O chamamé normalmente ele é assim, ó. Este é rítmico para dançar e para... Tudo bem, não, perfeito, existe, é válido, é maravilhoso. Mas tem um chamamé que é assim, ó. Grande Lucianel, que coisa linda. Viu? Que coisa linda. Originalmente ele é assim. Tu tem que levar ele, diríamos, no pensamento, de maneira subjetiva, a rítmica. Mas aí tu vai. Tu vai levando o balanço ele dentro da tua alma e a melodia vai dizendo a mensagem que tu queras entender que ela tem. Ah, bravo. Não? Então esta é a maneira de se expressar do verdadeiro gaúcho. Ele tem diferentes momentos. Tem um momento para fora, que dá o gaitaço, diríamos bem entendido, e aquele chucro que nós dizemos, não? E tem um momento para seus adentros, não? Tem um momento para seus pensamentos, para suas reflexões, não? Sem dúvida nenhuma, ambos são próprios
da nossa idiosincrasia, da nossa forma de ser como gaúchos. Barbaridade. Muito, muito especial. Diríamos, hay un ritmo que veo totalmente diferente, si me permite, Claro. lo voy a demostrar, ¿no? Tem que mostrar, está em casa. Bueno, entonces, que es la chamarrita. A chamarrita, mucha gente sabe y mucha gente no sabe también, ¿no? Que la chamarrita es un ritmo que originalmente él viene dos Azores, ¿no? Él viene de aquella isla de Portugal, ¿no? Y na medida que fue atravesando o mar, que fueron los tiempos, la fueron tornando, diríamos, tomando una forma totalmente diferente a original, diríamos así, ¿no? Y se adaptando de acuerdo a las tierras y los territorios que van cuando entra para el Brasil, ¿no? Entra pelo norte, ¿no? Y no fica en lugar onde ele fica aquí en el Rio Grande do Sul, a chamarrita. Se afinca como ritmo propio, porque esto, diríamos, es un tema específico que hay que abordarlo, diríamos, como propiedad prácticamente de esa pesquisa y de ese bien querer que se dio para la chamarrita, ese agasallo que se dio a través de Rio Grande do Sul para ese ritmo que vengo de tan longe, ¿no? Por pesquisadores, diríamos, como nuestro querido Bigode, como que, Que tu está falando do Carlos Castilho? No, nuestros pesquisadores, nuestros queridos, ahora me pianté, ¿no? Me perdí. Paixão Cortes. Paixão Cortes. Isso, Paixão Cortes. Grande Paixão Cortes, bem lembrado. Fue él, ¿no? Que incorporó ritmos que vieron da Argentina, de Portugal, ¿no? Y que los transformó a través de la danza, ¿no? En identidades nuestras también. Justamente. A chamarrita es esto aquí. A chamarrita. Aquí no se tocó nunca así como forma folclórica. Aquí se tocó directamente para danza, porque o Paixão lidaba con la danza, ¿no? Sí. Além de lidar con las identidades. Sí, ¿no? sí. Entonces, él transforma esto, ¿no? En una danza local prácticamente, una danza regional. Por eso que poca gente sabe que a chamarrita veio de tan longe, ¿no? De aquí pasa a frontera seca con Uruguay y va a se radicar na República Oriental de Uruguay. Só que no Uruguay él ya toma esta connotación dedillada. Do Uruguay, él pasa a través del Río de la Plata y va andando y se afinca en un rincón que se llama Entre Ríos. Entre Ríos. ¿No? Y ahí Entre Ríos ya llega punteado así, dedillado. Y a los entrerrianos, algunos que no saben, piensan que esa chamarrita nació ahí, en Entre Ríos, hay música entrerriana, ¿no? Claro que es música entrerriana bien entendida porque se afincó y es un bien querer de esa provincia, ¿no? Mas no nació ahí, no nació aquí, no nació en Uruguay, nació en Portugal, nació en los Azores, ¿no? Tu fico aquí. Só que vengo tomando, a partir de ahí, vengo tomando diferentes formas, ¿no? Y como una vez le pregunté a Donata Hualpa, le digo, Donata, ¿cuántos ritmos de milonga hay? ¿No? Porque es un trínguli que siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cuántas formas de milonga? ¿Cuántas? Y él me dice así, paisano, existen tantos ritmos de milonga según la mano del guitarrero.
Mas o Ataálpa... Exatamente. Eu conheci o Ataálpa e o punk contigo. Claro, exatamente, exatamente. Então ele me dice así, en una de esas conversas que nos dimos, no, que nos díamos así, no digo reservada, mas que está tomateando solito. ¿Entendés? Le pregunté si me dice, segundo, depende de la mano del guitarrero. Claro, eso significa que la mano, porque la mano es a ejecutora, es a executora del ritmo, mas na verdade a mano obedece a un sentimiento. Sim. E o sentimento emana através da personalidade criada, diríamos, por el gaucho, depende de la región de donde venga, un momento que le toque vivir, ¿no? Então, a chamarrita tem um ritmo, tem essa forma de ser, digamos, dedilhada, porque esa es la mano del guitarrero nosso, del Uruguay, del entrerriano, ¿no? Aquí no Rio Grande do Sul. Diferente. É outra coisa. É outra Parece batida. o que se llama una habanera aquí, ¿no? Yeah. O un rasguido doble en la región del litoral de Corrientes. Un rasguido doble. ¿Te acordás, mi chinita? Y el puente pesó. Olha arriba. ¿Está vendo? Eso ya. ¿Está viendo? Eso es chamarrita. Es decir, por lá se llama regido doble, aquí se llama vanera. Vanera, La forma socada, diríamos así, el acompañamiento. Mas yo voy a tocar una chamarrita para ti, dedillada, ¿no? Queremos ouvir. Eso se llama Al Tranquito de Monona, dedicada a mi mamá. No como Nico me dice, Nico me dice en un programa de televisión que debería, cuando me dice, ¿cómo se llama esa chamarrita? Y le digo Al Tranquito de Monona, oh, que debe ter sido, ¿es suya? Me dice, le digo, sí, es mía, ¿no? Debe ter homenajeado una baita egua. ¿No? Porque qué pelotudo. ¿No? Porque yo le digo, Al Tranquito de Monona. ¿Por qué mi mamá medio que tranqueaba andando así? Era una señora medianamente entrada en kilos, ¿no? Sí, sí, bárbaro. Entonces ella medio que tenía el tranquito de toda persona obesa, Sí. que tiene unos kilos a más. Entonces siempre trancada, va tranqueando así, ¿no? E eu enxerguei minha mãe assim, olhando assim. Só Nico mesmo. E falei, alta, que tranquilo de minha vieja, ¿no? E aí contei para o Nico, me disse, mãe, só que não disse que era para minha mamá. Não era para mim, não falei que era para minha mãe. Sim. E ele já voou, não, que baita égua deve ter sido. E era minha mãe. Bom, Saiu para outro lado. Mas isso no ar, era um programa ao vivo, não? E eu, bom, aí eu, na hora eu falei assim para Nico, eu digo, Nico, desculpa, mas Al Tranquito é porque te contei isto que tu estás dedicada para minha mãe, não? Bom, Nico está me pedindo desculpa até hoje. Lá no cielo. Vou tocar Al Tranquito, pues nada. Bárbaro. É isso aí. Bárbaro. Tá meio frio, né?
O clima, Sim. estamos na geada A bárbara. Não? temperatura baixou violentamente. Né? Sim, sim. E eu que para guri já não presto, eu comecei a me encarregar, a minha cacarça, como diz. Cada vez que faço um movimento de digitação, parece que estou quebrando gelo. Sim, imagina. Ah. Mas, Lúcio, uma das coisas que é importante nós registrarmos, tu andaste solto nesse planeta Terra, né? Nós há poucos estávamos falando no Raulito Barbosa. Aham. E vocês fizeram algumas caminhadas, né? E eu tive a honra de apresentar vocês. Fazia 30 anos que vocês não se encontravam, né? É verdade. E foi apresentado em Caxias do Sul, Sim. no Teatro da Cultura. Isso, te lembra? E foi uma noite linda, inesquecível, né, tia? Linda. Para todos nós, né? E cada qual viveu essa noitada aí na sua dimensão, né? O Raul e eu estávamos na mesma dimensão vivendo isso assim. Nos olhávamos, nós ficamos nos olhando, diríamos, um largo tempo com Raul assim, sem dizer nada, nessa mesma noite. Justamente, me lembro. E sem dizermos nada, porque não tínhamos o que dizer, né? Ele falou, ele disse, olha, esse encontro de ver o Lúcio me traz uma lembrança muito grande, me emociona. Sim, é verdade, sim. E nós andamos, diríamos, isto é 1969, 68, não? Começamos a tocar juntos. Ele me convidou, ele já era uma figura importante dentro do consenso argentino, diríamos assim, não? E começava a andar, a fazer importantes incursões pelo mundo, né? E tinha seu grupo, né? Não sei que foi que alguém recomendou ele, ou ele me viu. Não sei, quando me dei conta, eu estava integrando o grupo dele, o conjunto dele, Raulito Barbosa e seu conjunto. Essa era a nomenclatura. E eu estava integrando o grupo como cantor e guitarreiro. Não? Na época eu cantava mais. Pois eu ia te falar isso. Tu cantava. E cantava, sim. Por que tu parou de cantar? Parei de cantar porque, diríamos assim, em primeiro lugar, criei vergonha na cara. Não? Porque... não, é que quando eu, em determinado momento, veja bem, eu tenho 79 anos, eu cumpri, vou fazer 80 anos, dia 2 de maio agora, próximo, não? Daqui a alguns meses, 10 meses. De maio? De maio, eu acabei de fazer 79 anos, não? Tu fará o ano que vem, então. O ano que vem. Próximo. Mas quando tu te dá conta, passa rápido o tempo. Passa. Passa bem mais rápido do que eu pensei que passaria. Não? Eu não quero ser um viejo. Mas tu não demonstra isso. Não demonstro porque faço grande esforço. mas me parece que a velhice é uma coisa que chega meio de repente, sabe? Em alguns. Acho que para mim vai chegar assim. Eu, quando cair mesmo, eu vou me desmanchar. Tu vai encontrar um monte de cinza aí. Aí está o Lúcio. Isso aí todos nós. Isso aí. Sim, não, mas tem gente que vai morrendo de a pouco. Eu não. Eu estou vivito e colhendo. Não, eu sei. Não, entende? Assim que tu tens uma têmpera toda especial? Sim. Diríamos... Sou bastante judiado e isso me ha gastado bastante, me deixou meio gasto. Mas mesmo assim... Mas tu nunca flochaste o tento? Não. E é isso que nós precisamos. Não, nunca, não, ao contrário. Que eu mesmo começo a pensar...
o primeiro que faço é agradecer a um bom Deus, ao universo, por me municiar Isso é muito com importante. essa têmpera, né? Muito importante. Bom, o que eu ia te dizer com respeito ao Raul é que nós andamos pelo mundo praticamente. A nossa primeira viagem junto foi logo diretamente a Sudáfrica, andamos por África, andamos por Senegal, Angola, andamos por otros pueblos africanos, ¿no? Y después fuimos a Rússia, a União Soviética. Tu dá uma segurada aí que nós vamos para o nosso espaço cultural, mas voltaremos já. Ensina teu mate. Olá pessoal, meu nome é Edson Cardoso, sou engenheiro agrônomo, atuo como desenvolvedor de mercado na Ourofert Fertilizantes aqui no estado do Rio Grande do Sul e venho falar para vocês hoje como é feita a aplicação do nosso fertilizante nitrogenado líquido OuroPro. O OuroPro é aplicado via pulverizador, sem adição de água ou qualquer produto químico. Utilizando um bico específico para fertilizantes líquidos tipo jato sólido. No mercado brasileiro hoje temos apenas 2 empresas homologadas para esse tipo de bico, que é a Magnojet e a Tijet. Antes da montagem dos bicos, recomendamos que seja feita uma pré-limpeza em todo o sistema de pulverização da máquina, para evitar o entupimento e uma melhor calibração. O nosso alvo principal é o solo, e qualquer outro tipo de bico que não seja especificado para o uso de fertilizantes líquidos lhe proporciona uma gota menor, ocasionando a deriva, talvez uma evaporação e assim a falta do produto no solo. O bico é posicionado de acordo com a dosagem e a velocidade de trabalho na área. Lembrando-se que temos que consultar na tabela e respeitar sempre a pressão mínima e a máxima para que esse produto tenha a melhor uniformidade de aplicação no momento. O momento de aplicação do OuroPro é recomendado que seja aplicado 5 dias antes do plantio ou 5 dias depois, pois depois que a cultura está emergida pode causar alguma fitotoxidez. No momento da aplicação, recomendamos que o operador fique sempre atento para que não ocorra entupimento. Ocorrendo entupimento, pare a máquina e faça a limpeza imediatamente. A calibração inicial deve ser feita com água, evitando o desperdício do produto, já com a dosagem recomendada. Lembrando que a Ourofert não se responsabiliza por nenhum tipo de aplicação feita fora dos padrões de recomendação do nosso departamento técnico. Evoco tradição. Hoje recebendo um amigo, recebendo um irmão, Lucianel. Mas olhando para o campo, e aqui fica a nossa observação, tu que és um homem do interior, eu falo homem e mulher, tu serás um palanque do pago nós guarnecendo um pedaço deste chão. Não sei porque sou assim, ninguém conhece o destino. Sou velho ainda menino, num verso que vem pra mim. Hoje os tempos de mudado. Meu coração continua o mesmo tigre charrua das andanças do passado. A pátria é minha família. Não há Brasil sem o Rio Grande. E nem tirano que manda na alma de um farroupilha. Desperta, Brasil, desperta. Desperta, Rio Grande Guapo. Um exemplo de patriotismo, respeito, amor, civismo, fonte clara de ternura. Um manancial de cultura do mais puro gauchismo. Lucianel.
Es una samba gaucha. Que coisa linda, tia. Cosa linda, cuyo autor es Ariel Ramírez, ¿no? Autor de temas épicos, de la misa criolla, Sim. ¿no? Hombre del litoral argentino, nace en la provincia de Santa Fe, ¿no? Y cría estas cosas, ¿no? E veja bem, é homem que nascendo na beira do Rio Paraná, diríamos assim, ele faz as musicalidades dele, se nutre do Rio Paraná, diríamos, através dos ritmos que pululan de manera natural, como chamamé, esos ritmos todos, ¿no? Que el río le da, y de una samba de esta, por ejemplo, que tiene todo que ver con la cordillera de los Andes, con la parte norte del país, como es que o poeta, o que un músico, o que un criador, ¿no? Distrai. Él extrae diríamos, de momentos misteriosos que o artista tem, extrae cosas profundas como esta. Tu falaste no Rio Paraná, tu nasceste... Sí, encostado no Río Paraná. Yo soy nacido en Corrientes, ¿no? Capital de la provincia de Corrientes, que está encostada, porque Corrientes fica rodeada, bordeada, ¿no? Digamos, de dos ríos, el río Uruguay aquí. Cuando tú pasas Uruguayana, Itaquí, ese está encostado en el río Uruguay. Do otro lado ya hay Corrientes, ¿no? Ahí nació gente gente pequeña, argentina, tipo el general San Martín. Barbaridade. Está aí em Japeyú, né? Trilhei na trilha do General São Martins, nos Andes, lá, com Antônio Luiz Fagundes, os Cavaleiros da Paz. Eu me lembro. Tá? E quando nós passamos o túnel, ali embaixo do Rio Paraná, nós falamos que tu era lindeiro ali. E eu sou, claro, porque quando tu atravessa Paraná, aqui, São Tomé. Exatamente. Quando tu passa por Santo Tomé, isso já é Corrientes. Isso é província de Corrientes, não? Eu nasci na beira do outro rio, que é o Paraná. Do Paraná. Do Paraná. Ali, dentro daquele túnel, disparou um cavalo, 2 cavalos comigo. Os cavalos que nós levamos da brigada para Mansá. Sim. Era cavalos que tinham problemas e resolveram nos levar. Tinha o coronel conosco, e o coronel Chico Francisco, e nós levamos e o bate-casco foi um drama para segurar os 3,5 km embaixo ali para cruzar aquele túnel. Foi um desafio. Eu soube dessa história, sabe? Mas disseram que era o problema, não sei se era tu, mas que havia alguém da tropa aí que estava querendo ensinar a nadar aos cavalos. E os cavalos ficaram ressabiados. Mas o índio amansava, tirava as costas dos cavalos na água, né? Na água, claro, sem dúvida. Mas que coisa linda, isso aí é muito importante. Claro, essas são coisas, se nós entramos, digamos, a trocar em miúdo todas as, não somente as histórias, sino todas as coisas que acontecem como base e fundamento do nosso ser gaúcho, do nosso ser gaúcho, do nosso ser sudamericano, ¿no? Como um todo, ¿no? Sin frontera, porque aquí es el gaucho, pero en Chile es el arriero y es por ahí, ¿no? Justamente. Y a mesma coisa, o mesmo vientre, ¿no? Lúcio, a convivência que nós tivemos com aquele grupo que nós tínhamos a cavalo, que tu fizeste parte dos Gaudérios, sim. Com o Carlos Castilhos, quanto encontro nosso na vacaria, os fogões. Tem pouca gente não sabe o que tu cozinha, o que tu prepara, uma boia campeira. Não, pois eu gosto, não creio que seja tão assim. Eu agradeço a tua gentileza, mas eu sou bom para comer. Eu cozinho Tu é bom para comer, para tocar, para cantar.
Tio, queremos te ouvir. O Rio Paraná, não? É justamente, mas aqui nesta beira do Rio Uruguai, na frente de Itaqui, existe um pueblo que se chama Alvear, corre. Deste lado é Itaqui, atravessa o Rio Uruguai, e do outro lado é Alvear. E nesse pueblo, não? Nessa cidadezinha, não? Nace un hombre majestuoso para el chamamé, para el folclore sudamericano como un todo, que se llama don Isaco Abitbol. Isaco Abitbol, una joya, no solamente como pessoa, porque era, Nossa Senhora, era un excelente, yo tuve a honra, diríamos, de ser amigo de él, ¿no? Y claro, diríamos, já digo que eu tive a honra porque eu era muito mais novo que ele. Tu era um guri? Sim. Era bem guri, por sinal. Eu tinha 18, 19 anos quando eu conheci ele, né? E depois, enfim, fui sempre contemplado com essa amizade. Y él es el creador de temas épicos dentro del chamamé, por ejemplo. Coisa linda, homem. La Calandria. Coisa linda. La Calandria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se alguém quer contratar Lucianel... Que bem faria, hein? Faria esse alguém... Damos para o mundo. Nossa, faria muito bem. Porque estamos numa peladura muito grande. Por quê? Porque vou pegar um lenço aqui. Mas não, quem não chora não mama, um velho ditado. Não, tá certo. Velho ditado gaúcho. Tá certo, tá certo. Bueno, brincando, mas sim, claro, com maior prazer. Eu faço meus concertos, ora seja solito, mais ou menos aí, isto é uma mostragem. Né? Depois também temos um repertório que fazemos com a Orquestra Sinfônica, daqui de Caxias, como já fiz com a OSPA em tempos atrás. Depois tem um grupo que emana aqui da Universidade de Caxias do Sul, a UX, aqui um grupo musical de violinos e violas, de cordas. De cordas? Era o quarteto? Sexteto, não? Às vezes somos 6, às vezes 7, não? Depende da necessidade, não? Do lugar onde vamos fazer esse concerto. E sempre a temática é a temática das nossas tradições. Se o município tem uma festa, quiser contratar... Com maior prazer, com maior prazer. Se posso dizer meu telefone? Deve.
Tá, mas não vou dizer. E como é que eles vão te contratar? Bom, porque eu mantenho segredo. Sim, haveria uma forma bem simples de me encontrar, que seria através do YouTube, através das redes sociais. Te encontro. Instagram, YouTube, enfim, tudo que for a rede, não? Aí tem telefone. Qualquer plataforma. Qualquer plataforma. E se alguém quiser, quero uma aula lá com o Lúcio. Sim. Também? Sim, é possível, sim. É só questão de combinarmos horários, dias, não? Que minhas tarefas são múltiplas. Eu faço muita coisa, né? Em função a própria profissão me exige. Sim. Como é a tua também, Claro. Mas é só me ligar, entrar em contato me encontro através do Instagram, YouTube, enfim, me encontra tranquilamente e só querer. E batemos um papinho e a gente combina, não? Justo. Nós temos a possibilidade de realizarmos diferentes tipos de apresentações, né? Diferentes tipos de... A temperatura está baixando. Está baixando, né? Então mexe com as cordas. Só um minutinho, Rai. Quanto tempo que nós temos? Foi? Reta final. Bueno, gostarias de ouvir alguma coisa específica? Algum ritmo, alguma forma? Eu gostaria que tu tocasse o Pedro, homenagem que tu fizesse pro teu guri. Para meu guri, La Cara de Pedro. La Cara de Pedro. Que bom que tu tenha gostado. É uma homenagem singela, não? Mas que eu faço com muito amor, não? E de maneira simples, como digo, singela. Uma coisa muito justa, né? Para o Pedro já é um homem hoje, né? Nós aqui temos uma colega que fez o mesmo curso. É jornalista. E meu Pedro também se formou. E o Pedro também, jornalista. Então, eu, quando enxergava ele bailando essas coisas, eu dizia, mas isso aí é a cara de Pedro. É a cara de Pedro. E aí, um dia fiz uma melodia e digo, vou dedicar para o Pedro. Que coisa bonita. A cara do Pedro. É um chamamecito. Então. Bom, se entramos na reta final. Então, meu querido amigo, graças por todo. Não? Por favor, nós que agradecemos a tua presença. É muito importante esse espaço para nós levar adiante e mostrar para as novas gerações. Vamos fazer outras. Eu te deixo uma sugestão aqui, não? Quando seja possível, dentro da programação tua, da emissora, não? Me convida, que eu terei o maior prazer de vir aqui, vamos conseguir conversando, porque a nossa conversa, quando tu vê, ela fica grande. Não? Justo. Não se dá conta. Toma um vulto muito grande. Mas também, 50 anos não é por acaso, né? Sim, não é assim, não. Vamos me despedir, então, com a cara do Pedro e fica o convite para que tu me convides. Então, muchas gracias por a possibilidade de estarmos juntos. Um fraternal abraço.
Mais tradição. Oferecimento Ouro Fértil.